Eu posso fazer uma pergunta aqui? Fica à vontade. Se eu souber responder. Você vai tranquilo. Diga uma coisa. Existe o céu ou não? O céu assim, por exemplo, o ladrão da cruz, ele foi para o paraíso, né? Você citou no vídeo, nesse nós estávamos conversando nesse instante, sobre o vídeo de Lázaro, né? Que o Lázaro estava lá no seio de Abraão. Aí você, como é que você acredita o céu? O céu é lá em cima? Ou você tem outra teoria sobre o céu? Bem, Paulo vai nos... O céu não é uma teoria, para começar. Mas ele existe? Ele existe, ele é uma realidade. E que deve ser desejada, ansiada com chamas ardentes no nosso coração. Mas como é esse céu? Bem, Paulo vai falar sobre 3 céus. Né? E ele foi arrebatado pelo céu. Então, se ele fala do terceiro céu, é porque existem 2 antes. Certo? Alguns vão falar de 5 dimensões, de sei lá quantas dimensões. Eu falo do que eu consegui entender da Bíblia. E o que é claro na Bíblia é que existem 3 céus. Esse céu atmosférico, o céu das nuvens, das estrelas, o espaço, né, os planetas, o Sol. Temos também o segundo céu, que está descrito em Efésios, capítulo 1, verso 3, que são religiões celestiais, como se fosse outra realidade, uma realidade fora da nossa. E existe o terceiro céu, que ao meu ver é o trono de Deus, que alguns dos grandes homens que passaram por essa terra tiveram esse grande prazer de ir até lá. Por exemplo, como que Moisés conseguiu entender, descrever a tenda da adoração? Porque foi revelado o templo lá no céu. Certo? Como que Davi conseguiu desenhar o templo para que Salomão construísse? Porque Davi teve essas revelações celestiais. E Paulo participou desses homens. Né? Então, quando ele fala do terceiro céu, certo? Ele vai relatar que lá são coisas tão incomuns, perfeitas, que não é nem lícito falar. Inimaginável. É inimaginável. João vai até o céu, no capítulo 4 de Apocalipse, ele diz: vem até aqui, sobe para cá, e ele vê coisas lá que ele tenta descrever com coisas naturais, ou seja, calçadas de ouro, rios de cristal, tem pés como os latões reluzentes, etc. Porque são coisas tão inexplicáveis, fora do comum aquilo ali, que ele tentou usar as substâncias mais valiosas que nós temos, mais belas, e ainda não conseguiu fazê-lo, certo? Se não, vejamos, Atos, no capítulo 7, no verso 49, livro de Atos, capítulo 7, no verso 49, é algo interessante de se dar atenção. Ele diz assim, ó, vamos lá no 48, verso 48 de Atos 17, de Atos 7, ele diz assim: todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o meu estrado para os meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria meu lugar de descanso? Certo? Se formos para 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Tem a questão do céu aqui, né? Que o povo diz que depois que a pessoa morre, aí o ser humano vai voltar para o corpo. Jesus vai se encontrar com a nuvem e de lá a gente volta para essa mesma terra. Vai estar continuando
Então pronto. Então Atos 7 vai dizer que o céu, esse terceiro céu, é um lugar de onde o Senhor governa. Certo? Ele ocupa todo esse espaço. Ou seja, quando Jesus veio e ele diz: venho e trago o reino de Deus, ele está falando que ele traz esse governo, essa autoridade, que é o trono do Altíssimo. Perceba que esse lugar é um lugar de tamanho, poder e grandeza. Tamanho, poder e grandeza que Isaías capítulo 6 vai dizer que os querubins, aqueles que foram destinados à adoração, certo? Eles não têm a mínima possibilidade sequer de olhar para aquele lugar, porque eles têm 6 asas, com 2 eles cobrem os olhos, com 2 eles cobrem os pés, e com 2 eles voam ao redor em adoração, certo? Então esse é o trono. Trono esse que não foi dado direito desses seres maravilhosos contemplar aquele que governa. Porém, Hebreus capítulo 4, verso 16 diz que eu e você, diferente desses seres perfeitos, seres corruptos, seres cheios de pecados, de maldade, de fraudulência, é nós, aqueles assim, quando entrares diante do trono da graça. Então, diferente dos seres perfeitos, nós imperfeitos temos a possibilidade, porque o véu foi rasgado, de entrar diante desse trono que querubins, seres perfeitos, não têm direito de contemplar. Ele está dizendo: sejam ousados nesse lugar de poder, de autoridade de governo. Mais que isso, existe um chamado para nós, para a igreja, que está em Apocalipse, só para finalizar. Será que esse não foi o motivo da raiva de Satanás? Muito provavelmente. Você falando uma coisa aí, chamou atenção. Agora, presta atenção que está em Apocalipse, no capítulo 4. Ali, quando eu penso nessas coisas, ele está falando desse lugar do trono, do Todo-Poderoso, a qual nós, aqui, já temos acesso, sabe? Porque Jesus escrevendo, falando, ensinando, e João escrevendo, Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 3, ele diz que a vida eterna é agora. Não é depois do que a gente falou há uns momentos atrás sobre a morte. Não, a vida eterna não é depois da morte, é agora. A vida eterna é agora. Agora, é por isso que Hebreus diz que entra diante do trono e usa de ousadia. Só que existe um chamado para nós que somos a igreja. Presta atenção na chave. Olha só, ele está falando desse trono, desse lugar do céu. Ele diz: no centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo ser parecia um boi, o terceiro ser tinha rosto como de homem, e o quarto ser é como uma águia que voa. O verso 8 de Apocalipse 4 diz: cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Isso aqui repete o que você disse aí, né? Isso aqui está falando da perfeição e do Todo-Poderoso. Ele é onipotente. Está falando que ele é santo, 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 perfeito. E está falando que ele é eterno. Porque ele era, ele é e é o que há de vir. É quem Deus é. Perfeito, poderoso e eterno. Certo? E é o nosso chamado na eternidade é contemplar, usando esse louvor, o que os 4 seres viventes iniciados estão fazendo até hoje. Nós desfrutaremos diante do trono com ousadia, dizendo que só Ele é santo,
é todo poderoso, é para sempre, eterno.